produção estética do artista Paulo Ninflídio expõe a relação mais essencial da arte, seu diálogo com a ciência. O surgimento da arte como disciplina do conhecimento tem início no século XV, no âmbito do Renascimento, quando a realidade torna-se referente. Ao abordar a realidade, o artista humanista deparou-se com a natureza como mundo fenomênico. Neste contexto, a ciência tornou-se meio eficaz de conhecimento do mundo. A produção artística de Leonardo da Vinci é exemplar neste sentido, ou seja, na conciliação arte-ciência. Passados vários séculos, o enfrentamento da realidade através de conhecimentos científicos manteve-se eficaz, especialmente no século XXI, quando as novas tecnologias ofertam novas possibilidades de conhecimento. Se nas obras históricas a relação entre a arte e a ciência eram, de certo modo, camufladas pelas imagens, pelo virtuosismo ou pelas questões estilísticas, na produção atual, e aqui especificamente na obra de Ninflídio, são explicitadas, ou seja, o artista aborda esteticamente questões de natureza científica como meio eficaz de aproximação e conhecimento da realidade. Neste contexto, é importante abordar a questão da técnica como meio recorrente na arte desde o seu surgimento. Se na sua origem o termo técnica, do grego tekne, relacionava-se ao fazer, o termo tecnologia refere-se ao conjunto de conhecimento e saber da técnica. Assim, a dita arte tecnológica está relacionada a uma problematização de mundo em que, através de meios tecnocientíficos, conciliados àqueles estéticos, concluirá uma nova abordagem do real. Se no início dos anos 60 as exposições de arte tecnológica aproximavam-se das feiras de ciência, faltando, de certo modo, esteticidade, passadas algumas décadas, observamos o amadurecimento de tal vertente como linguagem estética. Contribuiu para tanto a tríade arte, ciência, filosofia. A produção artística de Paulo Ninflídio aponta para a conciliação desta tríade, destacando-se pela impecável qualidade estética sempre associada às questões de natureza científica. Contudo, não existe a predominância de uma sobre a outra, senão o acordo equilibrado e indissociável de todas. Os trabalhos de Ninflídio apontam sempre para a questão do belo, ou seja, o esmero técnico da sua produção resulta sempre em algum tipo de beleza. Contudo, a sua presença é mero resultado do seu rigor técnico, da sua capacidade de aprofundar
e especificar a questão abordada. A beleza em sua produção não é um princípio, podendo, entretanto, tornar-se um fim. O que de mais relevante se manifesta na produção do artista refere-se ao pensamento filosófico associado à ciência e à estética. A filosofia, na sua obra, é manifesta na experiência fenomenal ofertada a partir de bases científicas, quando as impressões que temos do mundo são revistas. Na sua intervenção Intersecção número 2, de 2021, realizada no âmbito de sua exposição individual Universo Invisível, no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, com curadoria de Heloíse Costa, 2 planos retangulares, torcidos em 45 graus, interseccionam-se no espaço. A partir de sequências de linhas brancas, os 2 planos simétricos, contudo, não se tocam. O artista promove um olhar crítico sobre o espaço, quando o visitante se desloca constantemente na tentativa de apreender o melhor campo de visão. O termo intersecção ou interseção refere-se ao cruzamento de 2 linhas ou de 2 superfícies, ou ao ponto de cruzamento de 2 linhas ou 2 superfícies. A expectativa de localização de tal situação, sua busca incessante, promove um desvelamento da realidade, quando Ninflide oferta outras soluções distantes daquela prometida. Contudo, mesmo não havendo a entrega do que é sugerido, um leque infindável de novos olhares são ofertados. Trata-se de uma experiência fenomenal que alimenta o olhar racional perante o espaço. No decorrer da história da arte, localizamos inúmeras inserções críticas no campo do espaço, especialmente o expositivo. Quando Marcel Duchamp, por exemplo, toma todo o espaço expositivo com barbantes, busca dar visibilidade ao que normalmente é invisível aos nossos olhos, o vazio. Duchamp materializa o vazio da caixa arquitetônica através não apenas da materialidade dos barbantes, senão também através das diversas direções fixadas pelos vetores. A intervenção de Ninflídio no espaço expositivo é de outra ordem. Não quer revelar a materialidade do espaço nem as suas extensões. O artista promove uma espécie de ruído espacial, um punctum, para despertar o visitante da sua letargia cotidiana, contudo, a partir de uma experiência físico-mental.
uso de conceitos matemáticos ou geométricos na arte promove uma relação menos empírica e mais consciente da realidade. A utilização dos fios brancos da intervenção intersecção número 2 corrobora na geometrização do espaço, confrontando duas geometrias, aquela ortogonal anterior à obra, referente ao espaço arquitetônico original, e outra, referente à dinâmica da intervenção, cuja mobilidade depende dos deslocamentos dos visitantes. De outro modo, a sua intervenção Experimento de Suspensão número 1, de 2020, realizada na mesma exposição, oferta a experiência de um espaço maleável. Uma pequena rocha de arenito é suspensa no espaço a partir de um sistema de 24 roldanas com contrapesos de aço tensionados por fios de nylon que, por sua vez, também são sustentados pela rocha. Toda a estrutura mantém-se suspensa por tal sistema. A obra apresenta-se de duas formas: através da intervenção no espaço, com a presença de uma caixa de cedro rosa que originalmente guarda cada peça, agora vazia, ou através da presença objetual da mesma caixa, com todas as peças como uma sugestão de experimento científico. Tocar na rocha, suspendê-la e soltá-la, significa ativar toda a sua estrutura, inclusive os pesos. Nesta intervenção, a partir de um determinado mecanismo, o artista ativa toda a função do espaço. Novamente, os aspectos de beleza se pronunciam na porosidade da rocha, no brilho dos metais e dos fios de nylon, na materialidade da madeira da caixa, no depuro de todas as formas. Ao ativar a rocha e sua estrutura derivada, o espaço como um todo é amaciado pelo seu movimento em balanço. Trata-se de uma operação da física para empreender tal equilíbrio quando uma ação remete à outra. Ativar a pedra significa ativar os vários pontos distribuídos no espaço onde os contrapesos estão dispostos. Para entender tal dinâmica, faz-se necessário acompanhar cada peso, o que realmente não é possível. Trata-se de uma operação mental, quadridimensional, em que apenas a sua lógica pode ser apreendida. Na sua instalação Experimento de Suspensão número 2, de 2003, Nenflied incorpora novos dados, a presença de sombras
e o fato da obra ser totalmente produzida em resina por impressora 3D. Assim, uma pequena rocha é suspensa por um sistema de 12 roldanas com contrapesos tensionados por fios de nylon. Tal qual na obra anterior, a rocha e os contrapesos equilibram-se mutuamente. Ao utilizar a resina na realização desta obra, novas relações de peso são estabelecidas. O que diferencia os pesos das pedras e dos contrapesos é a sua massa. De algum modo, experimento de suspensão número 2 nos faz remeter à alegoria da caverna de Platão, ao confrontar uma pedra que é um simulacro com a sua sombra projetada na parede. A realidade é transfigurada. A pedra e seus contrapesos não possuem o peso das suas referências originais. A artificialidade da pedra de resina é necessária para afirmar nova realidade. As operações de física empreendidas por Nemflídio nestas 3 obras, na sua essencialidade, lidam de algum modo com uma experiência de inacessibilidade. Em interseção número 2, a operação que dá título à obra não se apresenta realmente em momento algum. Em experimento de suspensão número 1, existe apenas a apreensão parcial dos movimentos, nunca total. Em experimento de suspensão número 2, existe uma inversão da realidade a partir de simulacros. Assim, Nemflídio opera a partir de uma dimensão extremamente filosófica, quando oferta nova realidade a partir do inacessível. Trata-se de uma questão filosófica que, de certo modo, sempre foi o motor das artes, a oferta de outra realidade. O caráter científico da sua produção artística localizamos também no apreço aos instrumentos que utiliza em seu trabalho. Seu ateliê distancia-se dos modelos tradicionais, aproximando-se mais de oficinas e laboratórios, quando seu trabalho é laboriosamente manufaturado. Se hoje, com as novas tecnologias digitais, um segmento da dita arte tecnológica está mais próximo do seu desfazimento e desmaterialização, a obra de Nemflídio possui forte apelo de materialidade, contudo, e paradoxalmente, levantando questões imateriais.
Mário Costa e Giulio Carlo Argan associam a existência do sublime ao uso de novas tecnologias na sociedade atual. Localizamos na produção de Linflídio uma espécie de resistência a tal questão quando, de algum modo, sua abordagem apresenta-se humanizada, seja pelo seu sentido de manufatura, seja pela notória oferta de experiência ao sujeito na sua vontade de recuperá-lo. A manualidade na obra de Linflídio, o fazer com as próprias mãos, acaba por referir a uma condição humanista que rejeita a objetividade total da obra, tal qual de algum modo o foi com a obra minimalista norte-americana, com a sua total ausência de subjetividade. Importante aqui destacar a conciliação promovida pelo artista entre a tecnologia e a sua capacidade criadora, quando a primeira não se sobrepõe à segunda. Finalmente, a sutil e elegante tecnologia utilizada por Paulo Linflídio não abdica da necessária experiência do sujeito.